Hoje eu estou num cenário diferente porque estão fazendo reforma lá embaixo, está uma maior barulheira lá no meu escritório. Então eu estou no quarto do meu filho para falar com vocês hoje. E o que eu quero comentar é a entrevista que o Márcio Smelling deu ontem, entrevistado pelo Roberto Cabrini. Então você tem esse caso do Márcio Smelling, né, que envolve uma denúncia feita pela Dani Calabresa. Isso tem a ver com a equipe do Zorra, né, durante a participação dela no programa Zorra, e do qual o Márcio Smelling era diretor. E eu fiz vários vídeos sobre esse assunto aqui já, então se você quiser conferir, vou deixar o link para eles aqui no comentário fixado. O que aconteceu agora foi que surgiu a versão do Márcio Smelling. Então assim, a gente teve, em grande parte, a versão da Dani Calabresa, uma ótima reportagem publicada pela revista Piauí, no qual eles entrevistaram mais de 40 testemunhas desse caso, e agora sai a versão do Smelling. E o que ele diz, na verdade, ele contesta a versão desse caso, ele contesta as afirmações feitas pela Calabresa, ele contesta também as testemunhas, que ele diz que não sabe quem são, então não tem nem como saber o que elas disseram, porque elas não se apresentam, e ele diz que, na verdade, todo esse caso aí, que tem uma denúncia de abuso contra a Dani Calabresa, ele diz que não passa de uma vingança da Dani contra ele por questões profissionais. Então, segundo ele, teria começado em maio de 2019, quando houve uma discordância, um desentendimento por causa de um programa que ela faria, ela discordou do Smelling, teria atacado ou criticado duramente os colegas de trabalho, e depois disso surgiu essa história. Não teria nada a ver com casos relacionados a 2017, e ele diz, né, ele alega que está processando agora a advogada da Dani Calabresa, que é uma advogada que está representando esse caso de abuso, e ele está processando porque ele diz, né, ele alega que é um caso, uma denúncia grave contra ele, e ele nem sequer teve possibilidade de se defender dessas acusações. Então ele apresenta nesse processo uma série de conversas de WhatsApp e também áudios, né? Inclusive um dos áudios é passado durante a entrevista, ele apresenta conversas mostrando como a relação entre ele e a Dani era totalmente normal, que não havia nada de errado, inclusive ela dizia que o amava, que o respeitava, que era um ótimo profissional, ou seja, ele mostra agora as evidências para defender a posição dele. O primeiro ponto, eu tenho que elogiar aqui o modo como o Cabrini conduziu a entrevista, né? Ele não se poupou, não se furtou de fazer perguntas difíceis para o Smelling, então eu respeito muito o trabalho jornalístico do Cabrini, ele é um tremendo jornalista, embora esteja na Record. É importante fazer essa observação. O segundo ponto tem a ver com a própria questão da busca pela verdade, né? A gente fala muito sobre isso aqui, sobre esse tema. Há inúmeras visões sobre o que é a verdade, como ela é revelada, como ela é criada também, ou como ela é construída. Mas, se a gente for adotar a visão, né, a interpretação mais simples do que é verdade, tem a ver com a correspondência entre o discurso, entre a enunciação e os fatos, e a realidade. Então, se você vai e diz uma coisa e corresponde aos fatos, você está dizendo a verdade. Se você disser uma coisa que não corresponde aos fatos, é uma falsidade. Nesse caso em particular, você tem duas ou mais versões, né? Porque você tem as testemunhas e outras mulheres que estão também acusando o Márcio Smelling de abuso. Então não é apenas a Dani, embora ela seja o nome principal e a figura que está encampando agora esse confronto contra o Smelling. Inclusive é uma pergunta recorrente que o Cabrini faz, né? Por que outras mulheres estariam também acusando o Smelling de abuso? E ele diz que não sabia por quê. Mas como eu disse, a gente trata aqui dessa busca, né? Dessa revelação do que é a verdade dos fatos. O que realmente aconteceu? Qual é a natureza da relação entre Márcio Smelling e a Dani Calabresa e outras mulheres que alegam ter sido abusadas por ele. Aí entra a investigação da verdade, né? Então, assim, você tem essas duas versões ou mais versões e cada um vai apresentando as evidências, as provas, as testemunhas que possuírem para isso. É claro, como eu disse já anteriormente, né, acho que foi no penúltimo vídeo que falei sobre esse assunto, a gente tende, ou preferencialmente tende, a aceitar que a versão da mulher é a versão correta, é a versão verdadeira, porque a gente sabe que historicamente esses casos de abusos são abafados, eles foram negligenciados, as mulheres nem sequer tinham voz para poder denunciar esse tipo de situação, né? Basta a gente pensar, por exemplo, né, num caso específico, mas que é o papel da mulher, por exemplo, no sistema jurídico tradicional islâmico, a Sharia. A mulher, o depoimento de uma mulher vale menos do que o de um homem. É preciso duas mulheres como testemunhas para poder equivaler ao testemunho de um único homem. Então a gente fala aqui de um processo longo, na verdade, histórico, de
discriminação e de opressão masculina contra as mulheres. Então a gente sabe disso, né? Eu falei sobre Hollywood aqui, falei sobre vários casos que a gente conhece, esse tipo de coisa, de homens em posição de poder que abusam desse poder para poder oprimir as mulheres, poder usar desse poder em benefício próprio, seja em questão de ascendência social mesmo, ou seja, para ter favores sexuais também. Então, nesse sentido, isso é conhecido, não é novidade e não surpreenderia ninguém se fosse esse caso. Então, a gente tende a pressupor que a versão da mulher, nesse caso, quando ela assume, né, quando ela tem a coragem de vir a público e denunciar esse tipo de coisa, a gente tende a aceitar como se fosse verdadeira essa denúncia. Principalmente porque se recusar a fazer isso seria vitimizar a mulher mais uma vez. Ela já sofre abuso no trabalho, já sofre abuso no seu lar e daí sofre abuso dessa negação das pessoas sobre a versão que ela conta. Então, o primeiro ponto que eu já mencionei anteriormente, se vocês quiserem saber mais sobre isso, assistam ao vídeo que eu fiz sobre esse assunto. O segundo ponto tem a ver, eu quero usar essa entrevista com o Mellen para refletir um pouco sobre isso. Tem um ponto no qual o Mellen fala que muitas pessoas se manifestaram defendendo, né, mas isso intimamente, ou seja, elas mandaram mensagens para ele, o telefonaram, não vieram a público para fazer isso, né, para dar apoio ao Mellen, porque se fizessem isso, essas pessoas seriam canceladas juntos com ele. Eu acho interessante ele mencionar isso, embora, como eu disse aqui, a gente supõe, né, que a versão da Dani seja a verdadeira, porque, abstraindo o caso do Mellen, a gente vê como esse procedimento de fato acontece, né? Então, assim, se tem casos, seja cancelamentos justos ou injustos, né? Essa é uma outra questão, mas a gente vê em várias circunstâncias, quando há essa manada, esse linchamento público contra alguém, que de fato quem poderia eventualmente apoiar a pessoa que está sendo linchada publicamente acaba se calando, acaba se silenciando, porque ela sabe que se ela apoiar essa pessoa nesse meio desse linchamento público, que ela também vai ser alvo. E eu sei disso porque eu já fiz isso, né? Eu já apoiei pessoas em linchamento público e o que acontece geralmente é vir em cima de mim isso. E eu acho muito, sabe, principalmente em situações que são extremamente injustas, eu acho que é uma grande covardia a pessoa se abstrair, eu não vou me pronunciar porque senão vai sobrar pra mim. Como eu disse, eu já vi vários casos de pessoas sendo linchadas publicamente e eu vou lá e defendo as pessoas. E raramente eu vejo isso quando acontece comigo, né? Eu sendo linchado publicamente, alguém vem me defender. Então, de fato isso acontece. Esse espírito de turba enfurecida com tochas na internet é muito ruim, na verdade. Eu imagino que não contribui em nada para o debate público, isso não ajuda em nada, na verdade, isso assusta as pessoas, isso intimida as pessoas, isso faz com que muita gente se cale em relação a certas circunstâncias, a certos casos, então isso é péssimo e não me parece que isso vai embora tão cedo. Eu acho que esse espírito de manada, de turba, de, sabe, linchamento público vai continuar, tende a se acentuar porque as pessoas querem mostrar para os outros que elas são honestas, que elas são bondosas, que elas são preocupadas com questões sociais, então é uma certa obrigação de você vir e pegar uma tocha também e linchar alguém. Isso é muito ruim, na verdade. E quando se trata de situações graves, né, questões graves, crimes, por exemplo, cabe à justiça fazer justiça e não a turba enfurecida na praça pública querendo queimar a bruxa. Eu acho que isso é muito ruim. Eu até falei sobre isso essa semana, inclusive, né, quando eu venho aqui e falo sobre um caso que a gente ganhou na justiça agora, que eu não fiz linchamento público aqui porque eu acho que é incorreto esse negócio. O processo foi na justiça, a gente ganhou na justiça, a gente processou a pessoa que estava fazendo difamação, a gente processou na justiça, ganhamos em duas instâncias, né? A primeira instância ele não recorreu, foi para trânsito julgado, ele foi condenado. É assim que, em tese, pelo menos, né, a gente deveria lidar com questões que são questões de justiça, questões judiciais e não linchamentos públicos. Então, nesse caso em particular, da Dani Calabresa e do Márcio Mellen, caso venha se confirmar que de fato ele abusou da Dani, isso deveria ser resolvido na justiça. Ele já foi demitido da emissora, ele já foi demitido da Globo. A Globo não alegou nenhum tipo de justificativa por causa disso, né? Simplesmente disse que foi de comum acordo, o que, caso seja verdade, esse abuso seria uma covardia da emissora. A emissora anunciou publicamente que foi de comum acordo, ele já foi demitido, e isso deveria ser levado sim para a justiça, para que fosse investigado, e se realmente for comprovado que ele abusou da Dani e de outras mulheres, que ele seja julgado e condenado por isso. Não cabe a nós aqui, cidadãos, né, pessoas que estão observando de fora, sem ter todas as evidências desse caso, sem ter as provas, sem ter as testemunhas, sem saber o que aconteceu, ficar julgando publicamente as pessoas. Eu acho isso muito ruim, na verdade, e isso é o que eu sempre condeno. Vocês sabem disso, quem acompanha aqui sabe disso, que eu estou sempre criticando esse tipo de linchamento público antes que a gente tenha as evidências completas para qualquer caso, na verdade.
E daí você vai falar assim, ah, Henry, mas você já linchou publicamente fulano ou fulano. Não fiz isso e realmente não faria, porque uma coisa é você criticar certas falas de pessoas, falas do presidente, por exemplo, falas de pessoas públicas, uma coisa é você criticar comportamentos de pessoas que você acha que representam um mau exemplo, como eu vou fazer mais tarde aqui, quando eu falar sobre o caso do Carlinhos Maia, que provavelmente será o próximo vídeo. Você criticar esse tipo de coisa não significa que você queira que essa pessoa seja linchada publicamente. A gente comentar comportamentos de figuras públicas, a gente criticar essas posturas, não quer dizer que, para isso, seja necessário como consequência um movimento coordenado de manada para poder simplesmente eliminar essa pessoa do debate. Eu acho que a gente pode sim criticar as pessoas, apontar os erros, sem necessariamente eliminar essa pessoa do convívio. É claro que são casos e casos também, né? Tem casos que são intoleráveis, tem casos que são absurdos, e então a pessoa não merece a visibilidade que ela tem. Mas em outras circunstâncias, ainda mais quando são falas bastante específicas ou falas controversas, eu acho que esse espírito de linchamento é péssimo, na verdade. E o que a gente foi sabendo também nessa entrevista com o Melling é que agora ele está processando, como eu disse, a advogada Dani Calabresa para que ele possa mostrar as evidências dele. E sem dúvida nenhuma, esse é o melhor espaço para que isso aconteça. É quando você vai ter agora investigações e vão trazer à tona as evidências que cada parte possui. É para isso que serve o processo judicial, para, em tese, pelo menos, a verdade seja revelada. Cada um mostra as evidências, a acusação e a defesa, eles mostram suas evidências, suas provas, e assim você chega mais próximo da verdade. E aqui, mais uma vez, a gente trata daquela questão, né, que é o ônus da prova, que eu já falei várias vezes aqui, que é um elemento fundamental do direito, mas também da argumentação lógica, do raciocínio lógico, da filosofia e de outros campos. Que quem afirma uma coisa, quem acusa alguém ou quem alega alguma coisa, deve provar a sua alegação. É disso que se trata o ônus da prova. Então, assim, supondo que a Dani Calabresa tenha suas evidências, eu imagino que tenha, ela vai trazer essas evidências, vai mostrar para o mundo nesse sentido, no processo judicial, traz as evidências, prova a sua acusação, e assim a pessoa acusada é julgada e condenada por aquilo que cometeu. É para isso que serve um inquérito policial e é para isso que serve um julgamento. A gente tem falado muito sobre democracia aqui, né? Eu falei várias vezes sobre isso já também, sobre como a democracia não é, ou não deve ser, a tirania da maioria, ou seja, a maioria quer assim, portanto será assim, porque isso leva a abusos, isso leva também a comportamentos justamente nesse espírito de destruição do outro, do linchamento do outro. É a minoria que se curve diante da maioria, como diz o Bolsonaro. Então não é assim que as coisas devem funcionar. As coisas devem funcionar dentro de certo ordenamento jurídico, nesse caso aqui, para que a gente possa extrair a verdade. Pessoalmente, a entrevista que o Melling deu para o Cabrini não me convenceu, para ser bem sincero com vocês aqui, não me convenceu. Eu não sei até que ponto que, dado o número de pessoas que o estão acusando e dado o número de testemunhas que tem em relação à fala da Dani Calabresa, eu não sei até que ponto que ele conseguiu se justificar, mas como eu disse, ali não é o espaço também, a imprensa não é espaço para isso, as redes sociais não são espaço para isso, a internet não é espaço para isso, isso deveria ser, como eu disse, idealmente julgado num tribunal, e assim a gente pode ter uma decisão que seja mais justa para todas as partes envolvidas. E falando em abuso, essa semana a gente teve também o caso da Isa Pena, a deputada eleita pelo PSOL, que sofreu um assédio na Assembleia Legislativa de São Paulo por um colega deputado, o Fernando Cura, deputado do Cidadania, e isso foi gravado, né? A Isa Pena fez um discurso lá exigindo, né, pedindo para que o presidente da Assembleia liberasse as imagens para que a gente pudesse assistir, todos pudessem ver o que aconteceu, e quando essas imagens surgem, né, quando você vê essas imagens, é realmente, sabe, inacreditável. Você tem uma deputada eleita que sofre abuso diante dos colegas ali por um outro colega deputado. Isso fica muito claro nas imagens aqui, nem é questão de analisar se a versão dela é verdadeira e a outra é falsa, porque você pode ver claramente ele pondo a mão nela, ele apalpando o seio dela, e isso é deprimente. Eu quero expressar aqui minha solidariedade à Isa Pena. Sinceramente, o que aconteceu ali foi nojento, foi grotesco mesmo, e agora vamos esperar também a decisão da Comissão de Ética, ver qual punição que o deputado vai sofrer, o Curi, porque sinceramente ali você está além de qualquer dúvida, né? Além de qualquer versões de relatos de pessoas. Você vê claramente nas imagens ali a intenção
do deputado de assediar a colega, e isso é deprimente. No caso da Dani e do Mellen, você agora tem as versões de cada um, eles estão apresentando suas versões, a gente, como eu disse, tende a acreditar na Dani Calabresa, mas o caminho correto aqui, na minha interpretação pelo menos, é na justiça, e que eles possam apresentar suas evidências, suas provas, suas testemunhas, e que a gente possa chegar mais perto da verdade possível. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre esse caso aqui, se vocês acompanharam a entrevista que o Cabrini fez com o Mellen e que foi ao ar ontem na Record, se te convenceu ou não a versão do Mellen, né, o que ele disse ali, o modo como ele se expressou, as evidências que ele apresentou também, que ele mostrou ali certos áudios e tinha uns prints de conversas também entre ele e Dani Calabresa. Como é que você se sentiu depois dessa entrevista? Como eu disse, para mim não me convenceu, mas também não sou o juiz do caso, não sou ninguém envolvido com isso, estou acompanhando de fora. O ideal realmente é que surjam as evidências, que a gente possa depois ter uma resposta judicial disso. Mas me diga o que vocês pensam sobre esse caso e também sobre o caso da Isa Pena, se vocês viram as imagens, o que aconteceu ali na Lespe. Qual é a sua visão sobre isso? Depois eu fiquei sabendo que vários deputados foram até o gabinete do Cury para prestar solidariedade a ele, né? Ele vai lá e faz um ato, assedia uma colega e depois colegas vão lá prestar solidariedade a ele. Sinceramente, é assim... É a máxima expressão também desse absurdo que a gente vê, né? Mas me digam o que vocês pensam sobre esses dois casos em particular. Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta, que tem vários cursos interessantes ali, tem curso de Sociologia com Gessé Souza, de Educação Financeira com Eduardo Moreira, tem curso de Inglês, de Mandarim, tem curso de História do Brasil, de Filosofia, e em janeiro, 20 de janeiro, começa o meu curso de Escrita e Narrativa, no qual eu vou dividir com vocês aqui a experiência sobre escrever livros, tanto de ficção quanto não ficção, mercado editorial, histórias, né, como contar histórias. Então acompanhe, e com a mensalidade você pode fazer todos os cursos que você quiser. Isso que é mais legal de tudo, né? Então se torne aluno e confira os meus livros, tanto sobre Bolsonaro quanto sobre Jesus histórico, e em janeiro também terá um lançamento que está na pré-venda agora, que é a minha tradução do grego do livro do Hesíodo Teogonia. Um abração para vocês e se cuidem por aí. Tchau!